Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um webinar aqui da Englobal. E eu sou Rafael Meyer, sou gerente de operações aqui na Englobal e estou com o Diogo Moser, gerente comercial. Diogo, pode se apresentar aí? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, corre lá e acessa a Englobal, confere todos os nossos vídeos, os nossos webinars, tem uns conteúdos bem bacanas sobre comércio exterior e empreendedorismo para você conferir. Então vamos lá, dando sequência nesse nosso webinar, hoje vamos falar rapidamente sobre três principais temas que a gente resolveu trazer para vocês. O primeiro dele, impactos diretos na logística internacional e perspectivas, programação de pedidos para o segundo semestre e recomendações para sair na frente da concorrência nesse período de não pós-pandemia, mas de já termos passado aí pelos principais impactos e pelas principais mudanças e atitudes que as empresas precisavam e devem ter feito já desde o início, quando começou tudo isso daí. Isso aí, e o momento que a gente vem aqui é justamente agora, né, esse fechamento de semestre, onde a gente consegue aí fazer uma medição um pouco mais aprofundada do que foi impactado, do que ainda está impactando e como que a gente vai poder programar isso aí para o segundo semestre. Então nós temos um marco aí a partir do dia 13 de março, onde foi decretado pela OMS uma pandemia pelo coronavírus, e a partir desse momento a gente vem enfrentando uma série de transformações, tanto no nosso trabalho quanto no nosso negócio, e a gente também tem tomado essa iniciativa de vir até aqui tentar compartilhar um pouco do que a gente tem enfrentado, principalmente compartilhar algumas indicações que a gente consegue visualizar, tratando especificamente da área de comércio exterior. Então, eu gostaria de falar primeiro sobre os impactos da logística nesse período. Então, falando especificamente dos fretes internacionais, muito se tratando de China. A China foi o primeiro país a ter o impacto do coronavírus, então isso já vem lá desde fevereiro, a gente já consegue identificar isso na China. Eles tiveram um feriado, isso impactou muito o volume dos fretes e, consequentemente, depois que isso foi avançando por outros países, foi chegando na Europa, Estados Unidos, os países começaram a se fechar. Consequentemente, tivemos várias ações de companhias aéreas que diminuíram os seus voos diretos para esses países e acabaram tendo um fluxo ainda menor de carga. Consequentemente, os valores dos fretes aéreos eles acabaram subindo muito. Nós tivemos aí alguns valores de frete que acabaram subindo mais de 500% quando a gente fala de embarques da China para o Brasil. Devido a essa restrição de companhias aéreas, as maiores companhias aéreas acabaram limitando seus voos para a China, consequentemente diminui o espaço disponível para essas mercadorias e, consequentemente, aumenta o volume do frete nesse período. Acho que só para comentar, né, Rafael, muitas companhias aéreas deixaram de fazer voos de passageiros, né? Voos Sim. de passageiros eram muito utilizados para transporte de cargas. Então, por conta, né, dessas restrições de movimentação globalmente de voos, as companhias passaram a ofertar só apenas voos de aviões cargueiros, dedicados únicos e exclusivamente para cargas. Porém, como você bem falou, o volume e o número de voos caiu drasticamente. E isso fez com que, além do avião cargueiro ser mais caro, o voo, né, etc., o baixo volume de número de voos acaba fazendo com que o preço aumente bastante, né? Isso é importante, né, falar sobre essa curiosidade. A maioria dos embarques que acontecem com cargas aéreas, elas acontecem nas mesmas aeronaves de passageiro. Então, as companhias elas utilizam o espaço de bagagem excedente para poder vender esse transporte de cargas entre países, né? E o maior volume da mercadoria transportada pelo modal aéreo, ela acaba vindo pelo transporte de passageiros.
consequentemente a queda disso ela diminui a oferta desses espaços e faz com que o aumento do frete seja muito significativo, porque existe essa restrição de espaço e durante a pandemia muitas pessoas, muitas empresas acabaram diminuindo o seu volume de compra e querendo utilizar o modal aéreo para fazer com que as mercadorias ainda viessem para suas empresas. E quando a gente tem um aumento expressivo também desse volume, uma diminuição expressiva da oferta de frete, esse impacto ele foi muito, muito alto. Então, eu gostaria de destacar esse primeiro semestre como um aumento que a gente não tinha nunca presenciado, muito exponencial dos valores do frete aéreo. E mesmo assim, continuaram acontecendo os embarques. A partir de junho, algumas empresas que são as maiores do mercado, elas acabaram diminuindo essas restrições e o frete aéreo também começou a voltar ao seu patamar normal. Em paralelo, nós temos também uma queda do frete marítimo devido ao grande volume perdido durante essa pandemia. Muitas empresas acabaram deixando de exportar lá na China e muitas acabaram deixando de importar no mundo inteiro, e isso fez com que as rotas dos navios elas andassem mais vazias e, consequentemente, para tentar puxar as cargas que ainda estavam programadas, os armadores diminuíram exponencialmente esse valor do frete marítimo. Então, nós temos um movimento inverso no primeiro semestre, onde diminuímos a capacidade do aéreo e a demanda aumentou um pouco, e o frete marítimo nós tivemos o contrário. A demanda ela diminuiu muito e a oferta continuou a mesma. E isso fez com que os valores do frete marítimo sejam muito, muito menores do que a gente estava acostumado nos últimos tempos a pagar, né? E isso também fez com que uma oportunidade do frete marítimo fosse encontrada nesse momento para compensar um pouco essas perdas que a gente teve no primeiro semestre, né? Voltamos à velha história da lei da oferta e da demanda, né? Exatamente, exatamente. Então, fechamos o primeiro semestre, nós tivemos esse panorama, só para deixar claro. Falando um pouco da perspectiva, nós temos uma perspectiva agora de inverter essa mesma essa ideia que a gente teve no primeiro semestre, porque historicamente a gente já tem um aumento significativo de volume de cargas aí no começo do segundo semestre. Muitas empresas buscam para poder fechar o ano, fechar seus pedidos, e a gente está enfrentando na pandemia, obviamente que o histórico que a gente tem não dá mais para ser levado em conta 100%, mas é ainda o que está nos guiando para que a gente possa ter pelo menos um norte de como seguir no segundo semestre. Para os fretes aéreos, nós temos uma retomada das companhias aéreas em fazerem os seus voos um pouco mais normais do que o que a gente estava enfrentando no primeiro semestre. Isso deve ser gradativo, mas a gente já tem considerado uma diminuição bem significativa no valor dos fretes aéreos comparados ao primeiro semestre. E isso vai ser gradual conforme as companhias aéreas forem apresentando a regularidade dos voos para os países das rotas normais, que a gente tinha principalmente da Ásia, né, falando de China, que tinha um volume muito grande de voos, e esses valores de frete eles já estão voltando ao patamar que a gente estava enfrentando antes do começo da pandemia, porém ainda estão um pouco acima do que a gente estava acostumado. O que a gente deve ver no segundo semestre é essa volta para esses patamares, talvez um pouquinho acima ainda pela demanda um pouco tardia das mercadorias, e a gente deve ver isso também de uma forma gradual. Conforme os meses forem passando, as companhias voltando, isso vai acontecer naturalmente. Falando do frete marítimo, historicamente, como eu falei, a gente já tem essa demanda um pouco mais aquecida no começo do segundo semestre. Então, os patamares de frete marítimo, eles hoje estão muito baixos e é inevitável que isso também volte
esses valores voltem a subir no segundo semestre para a gente poder enfrentar os patamares normais aí por volta de 1.500 a 2.000 dólares um container, considerando China-Brasil, né? Hoje estamos num patamar por volta de 500 a 600 dólares, o que é muito abaixo do que a gente está enfrentando. Então isso pode ser uma oportunidade para você poder garantir isso já no começo do segundo semestre e considerar também nos seus pedidos. Falando um pouco da Peak Season ela é como se fosse uma alta temporada nas viagens ou em qualquer ramo que a gente tem alta temporada, onde a demanda ela aumenta muito mais do que a oferta e, consequentemente, o preço da oferta ele vai acabar aumentando. Então, muitas empresas acabam programando seus pedidos no segundo semestre para chegar até o Natal, para chegar até o fim de ano, e isso acaba elevando o preço de toda a cadeia logística, porque essa demanda por esses serviços acaba aumentando. Historicamente, né, a gente vê isso acontecendo a partir do mês de julho e vai geralmente até novembro, mais ou menos, que é quando a última mercadoria, em um tempo de trânsito normal, ela chegaria no Brasil ainda em dezembro. Então, esse é o momento agora para a gente poder começar a olhar isso de uma forma um pouco mais estratégica, e por isso a gente trouxe esses dados aqui para poder trazer algumas dicas para você também. Legal. E acho que vem bem de encontro essa questão, né, com agora essas recomendações que a gente tem para vocês. Então, né, considerando o trânsito marítimo, o tempo de produção do seu fornecedor, né, que varia, mas em média são 30 dias, né, você precisa começar agora a programar as suas compras de final do ano, né, as suas importações para que elas cheguem até o final do ano. Como o Rafael bem falou, para que elas cheguem até dezembro, você precisa, estourando, embarcar essa carga no início de novembro. Para você embarcar essa carga no início de novembro, você tem que colocar o pedido com o seu fornecedor, considerando um prazo médio de 30 dias de produção, no início de outubro. Então, essas datas e esse controle é muito importante para que você não se perca e para que você não receba uma carga numa data em que vai passar o seu período maior de vendas, né? A gente sabe que o comércio online, né, as empresas estão cada vez mais vendendo online, e isso é uma cultura que vai continuar muito forte pós-pandemia. Então, né, o Natal, por exemplo, que é uma data super importante, que é uma data super aquecida para o comércio. Se você tem comércio, comece a programar as suas compras de Natal agora, né? Já comece a analisar, a fazer as contas aí. E se você trabalha com um produto, por exemplo, que é de baixo valor agregado, o frete nesse patamar ele é muito bom para o seu custo final, né? Porque quem trabalha com comércio exterior sabe que o frete compõe a base de cálculo dos impostos. Então, quanto menor o seu frete, menor vai ser o custo do seu produto lá na ponta. E isso também acaba compensando um pouco o patamar do dólar, né? Uma coisa importante também aqui em relação à programação, né, Diogo, não é somente a parte do frete que vai pegar aqui, mas só que pensa que o fornecedor que vai produzir seu pedido, ele vai receber também mais demandas nesse segundo semestre de outros clientes, né? Então, Perfeito. quanto antes você conseguir programar, menos a gente vai ter problemas de atrasos de produção, porque historicamente a gente já enfrenta esse problema de que no segundo semestre os clientes continuam com os pedidos nos prazos regulares, conforme eles já vêm fazendo durante o ano, e qualquer atraso impacta aí também, ele faz com que ele perca vendas, faz com que o estoque não seja suficiente. Então essa sazonalidade, essa análise profunda, não somente do negócio, das suas vendas, mas também essa parte de suprimentos, de compras desses fornecedores, que você precisa se aprofundar um pouco, entender a realidade dele, para ver se também isso não vai impactar diretamente no seu prazo aqui no Brasil. Porque quando a gente fala da logística, do transporte, a gente está falando só de uma pequena parte de tudo que acaba compondo esse pedido, essa importação, né? Então é importante que essa programação ela seja feita em uma conversa com seu fornecedor,
para entender realmente se o que ele está prometendo vai ser cumprido. Porque qualquer atraso que acontecer por parte da fábrica, isso pode fazer com que você perca aqui o prazo da sua venda, o prazo da sua entrega, contratos importantes. E nesse momento que a gente está passando agora, tudo isso é muito mais importante do que já foi em algum momento, né? Então, fidelizar os clientes, fazer a entrega no prazo certo, isso tudo tem um peso muito maior do que a gente estaria falando aí sobre o mesmo assunto na mesma época do ano passado, por exemplo. Até somando a tudo isso, o fato de que muitas empresas, durante esse período mais crítico de pandemia, março, abril, maio, não colocou pedido novo porque não sabia, né, não tinha noção de quanto tempo isso iria durar, como é que ia ficar a questão do dólar, que chegou a bater quase R$6. Então, foi um período também difícil para as empresas se programarem com compras, né? Então, agora não temos ainda estabilizado o dólar, não temos economia estabilizada, mas pelo menos, né, pedidos pequenos as empresas vão precisar começar a fazer de novo, porque o estoque está no final. Então, considerando o prazo de produção do seu fornecedor, trânsito internacional, seja da China, seja da Europa ou até mesmo dos Estados Unidos, é o momento de você começar a programar suas compras de novo. Bem, passando para o segundo tópico, então, né, a questão dos embarques para antes de setembro. Aqui, obviamente, nós estamos falando dos embarques marítimos, né? Embora o aéreo, né, seja mais rápido para chegar à sua carga, você leva aí, falando de Ásia, 10 dias, 7 dias, Estados Unidos, 48 horas, enfim, a questão é que mesmo no aéreo, as saídas não estão tão frequentes como eram. Então, às vezes, você pode demorar um pouco mais para conseguir um booking, para conseguir uma reserva no voo, e essa sua carga ela pode ser rolada ainda. Então, no aéreo também é importante a gente se programar para fazer o embarque o mais breve possível para que a carga chegue aqui com segurança. No marítimo, é imprescindível, né, que você faça o seu embarque antes de setembro. Então, é exatamente esse o momento para você colocar o seu pedido com o fornecedor, para que ele tenha um prazo hábil de produção e para que você consiga embarcar sua carga sem que gere, sem que cause maiores danos, maiores atrasos e prejuízos para você. E aqui a gente delimitou setembro porque, historicamente, existe um aumento no volume, principalmente para as vendas de Natal, como você falou, e para que a gente comece a vender os produtos de Natal, ele acaba começando a ser vendido em outubro e novembro, né? Ou ele já tem que pelo menos estar disponível para isso em outubro e novembro. Então, há um acúmulo de cargas de pessoas que deixam para a última hora muito grande em setembro e outubro, para que as mercadorias acabem chegando em novembro. Então, é muito comum a gente programar uma mercadoria para embarcar em setembro ou outubro e ela acabar postergando e ela não embarcar no navio que você planejou, porque quando a mercadoria chega no limite do navio, ele simplesmente sai, zarpa e ele vai deixar sua carga no porto e ele vai ficar para o próximo. Da mesma forma que acontece o overbooking, ou seja, a venda de mais assentos do que é disponível no avião, que a gente já teve um problema anos passados aqui no Brasil com isso, também acontece a mesma coisa com volumes de carga. Isso ele vai impactar diretamente porque a gente não tem como ter a certeza de que a mercadoria vai embarcar, porque acontece esse acúmulo muito grande e, além disso, é aproveitado esse momento também para poder botar taxas maiores, né? Então a gente acaba negociando um frete para que ele tenha um bom valor, um bom custo, só que existem mercadorias que pagam mais pelo frete, o armador vai escolher essas que estão pagando mais. E aí também é uma coisa que pode pegar aí no bolso e fazer com que você fique menos competitivo também na sua importação. Então uma dica que a gente dá é se programar para antes de setembro, se possível, ou passar setembro e outubro e só embarcar em novembro. Porque em setembro e outubro é historicamente muito turbulento, muita incerteza em relação aos prazos. Então, se você ainda decidir por fazer essa importação, tenha em mente esse prazo que pode levar a mais referente ao embarque da mercadoria, por ela não embarcar no navio que você estava programando e sim ficar para o próximo ou ainda por depois desse, né? Então é bem importante, e a gente colocou setembro justamente
por ser bem impactante em setembro e em outubro esse aumento de volumes. É bem comum isso acontecer. Até uma história curiosa, né, para quem não conhece, acho que, Rafa, você pode comentar, falando do frete aéreo, né, esse ano a gente não sabe ainda por conta, né, de todo esse movimento de pandemia, de produção, essa guerra entre Estados Unidos e China, etc., mas quem conhece a Apple, todo mundo conhece, né, eles têm um case muito curioso sobre os fretes aéreos, né, Rafa? A gente sempre, quando tem a oportunidade, comenta sobre isso, porque a Apple ela lança os novos iPhones anualmente e toda a distribuição feita a partir da China ela precisa ser muito ágil para que todas as lojas recebam esses iPhones o quanto antes para poder da data prevista, só que não muito antes para que isso também não vaze ou tenha algum outro problema. Então a distribuição ela funciona muito bem. A Apple ela tem um volume absurdo de cargas e então ela faz uma contratação em um volume muito grande para poder escoar essas mercadorias ao redor do mundo. E ela acaba tendo um contrato muito grande com a American Airlines, que é hoje a maior companhia aérea que faz as rotas da China e Estados Unidos, principalmente, e, consequentemente, isso acaba comprometendo todos os outros embarques que são aéreos, porque ela acaba comprando a maior parte do espaço aéreo disponível em um tempo de 2 e 3 semanas. Então, a gente tem um volume muito grande de mercadorias aéreas que não embarcam por causa do lançamento do iPhone. Então, quando a gente comenta isso com clientes aqui, né, que a mercadoria aérea atrasa ou que acontece alguma coisa, principalmente nesse período de setembro e outubro, por causa da Apple. Então, Acho às que vezes a sua mercadoria é impactada por causa do lançamento do iPhone aqui, né? E até só para quem não vive no dia a dia, né? Quando a gente fala de um frete aéreo da China, geralmente essa carga sai da China, vai para os Estados Unidos, no hub da companhia, e dos Estados Unidos vem para o Brasil ou para qualquer outro país aqui da América Latina ou América do Sul. Então, por isso que mesmo não tendo, digamos assim, relação nenhuma com o Brasil, essa carga da Apple, ela sendo China e Estados Unidos, os voos são impactados, né? E aí ele acaba também prejudicando todas as outras rotas, né? Porque ele acumula China para a Europa, China para outra parte que não seja os Estados Unidos, e eles acabam ficando congestionados e todas as outras companhias não têm o volume da American Airlines que ele cede para a Apple. Então, as empresas não estão preparadas para poder atender essa demanda e a consequência disso, além do preço mais alto, é o atraso das mercadorias aqui por causa do lançamento do iPhone no mundo. Bem curioso. É isso aí. E dando sequência, a nossa última recomendação para você é que você faça uma negociação com o seu fornecedor maior, né, uma negociação com um volume maior do seu volume habitual. Por quê? Né? Primeiro, porque você consegue programar os seus embarques, ou seja, você programa com o seu fornecedor para ele produzir e deixar pronto para você X quantidade de produto dia tal, X quantidade de produto dia tal, X quantidade de produto dia tal. Então, além de você ter então esses espaços de tempo programados, né, para que você consiga organizar até a logística já com base nessas datas de produção, acho que um dos maiores atrativos nessa questão de negociar pedidos maiores é o preço. Né? A gente sabe, falando de China, a China é uma economia de grande escala, de larga escala. Então, eles querem vender muito para você. Então, quanto maior for o seu pedido com o fornecedor, mesmo que dividido em 4, 5, 6 embarques, menor vai ser o preço que ele vai ofertar o produto para você. Então, quanto menor você paga no produto, menor é o seu custo aqui no final e maior é a sua margem de lucro, ou mais competitivo e mais viável se torna a importação desse produto. Né? É uma prática muito comum, né? Nós fazemos essa prática
corriqueiramente na Englobal com os nossos clientes, quando possível, obviamente, quando o produto permite, né? Mas acaba sendo bem vantajoso e bem interessante você operar dessa forma. E aqui a gente não está falando somente da economia, né, já pela negociação do volume, mas com isso o fornecedor consegue se programar e também negociar com o fornecedor dele, que acaba também te dando uma margem maior para poder negociar. Você consegue se aproximar do seu fornecedor, fazendo com que ele entenda que você é um cliente potencial. Então, é um fato que quem se planeja acaba ganhando dinheiro. A gente vê isso acontecendo muito, principalmente em clientes que acabam fazendo um planejamento de compras para o ano inteiro. Isso é muito apreciado pelos fornecedores chineses, porque isso também dá uma confiança de volume de produção que eles vão ter para o futuro. Então, você ganha de todos os lados, acaba conseguindo planejar melhor a logística, como o Diogo falou, consegue ter descontos, porque você está falando de um volume maior, se aproxima do fornecedor também por conta dessa programação, e no fim das contas isso vai acabar te dando mais competitividade ou te dando mais margem de lucro quando o produto chegar aqui. E principalmente nesse momento a gente está tentando buscar essas reduções de todos os lados. É interessante que isso seja olhado com carinho nesse momento, esse planejamento seja feito de uma forma bem certeira do que vai ser feito aqui daqui para frente, e incluir o seu fornecedor também nessa jogada para que vocês tenham esse ganho em conjunto, né? E também nesse momento os fornecedores estão querendo pedidos, né? Então eles tiveram também, a China teve uma perda muito grande de pedidos aí também no primeiro semestre, diminuíram muito os volumes de importação. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas empresas, alguns fornecedores chineses, e muitos deles sofreram muito com isso, com o coronavírus, porque eles dependiam 100% das exportações, e isso acaba afetando muito o negócio deles. Então, quanto mais você conseguir trabalhar as parcerias, mais isso vai reverter também em resultado para você aqui. E o que a gente estava falando de programação de produção, onde o fornecedor vai ter que acabar escolhendo quem que ele vai priorizar, não tenha dúvidas que ele vai priorizar quem ele tem a parceria mais próxima. Então, se você puder ser esse cliente, você também vai ter vantagem com isso aqui. Né? Isso é valor que a gente não consegue mensurar, né? Quanto tempo que a tua mercadoria vai demorar mais do que o concorrente para que você possa fazer a venda? Quanto tempo ela vai chegar antes do seu concorrente, e aí você vai poder dar o preço que você quiser para poder fornecer para o seu cliente o mais rápido possível. É isso aí. Bem, gente, eu acho que o que nós tínhamos para hoje era isso. Né? Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que vocês possam aproveitar essas dicas e essas recomendações, né? São coisas do nosso dia a dia, são situações e experiências que a gente vive na prática, e por isso que a gente resolveu trazer isso para vocês, né? Mesmo nesse cenário de incertezas, a gente sabe que essas recomendações e essas dicas são dicas básicas que você com certeza vai extrair e vai trazer, vai gerar resultado para você, se você, pelo menos alguma delas, se você seguir. Tá? Obrigado por quem assistiu, obrigado por quem ficou até aqui, e se precisarem de alguma coisa, o meu e-mail está abaixo também, vocês podem entrar também no nosso site, por lá vocês podem nos procurar, fazer contato com todo o nosso time. Agradeço também a quem assistiu até aqui, agradeço o Diogo aí pela conversa, e eu também gostaria de aproveitar e pedir para que vocês também nos sigam no Instagram. Lá a gente está postando conteúdo todo dia sobre comércio exterior, fazemos vídeos também, e o nosso canal do YouTube. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, puder deixar um like para a gente, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Toda semana a gente está postando conteúdo também relacionado a comércio exterior, negócios. Então, sempre tem novidade para você nos acompanhar. E é isso. Obrigado e até o próximo webinar. Obrigado, Rafa. Até mais.